Nesta hora quero saudar a meus irmãos na bendita paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar aqueles nossos estudos que estamos a falar da vida e obra do Senhor Jesus. E nesta obra do Senhor Jesus, nós vamos falar sobre a autoridade delegada aos seus discípulos. Nós vamos falar os discípulos, o que os discípulos fizeram depois do Senhor Jesus subir, através só do nome do Senhor Jesus. Estes discípulos, ele diz na sua palavra, que os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas neste momento, imporão as mãos aos enfermos e enfermos curarão. E nessa passagem, nós encontramos essa autoridade delegada nesse momento, que os discípulos, quando ficaram, começaram a fazer milagres e sinais, até ressuscitar os mortos. E mesmo você crendo, estes milagres também, irmão, pode fazer isso, pode se manifestar. É verdade que existe muita coisa agora, muita concorrência. Há muitos problemas nessa área, mas existem os verdadeiros que anunciam o Evangelho, que através do nome do Senhor Jesus, não sendo água, não sendo uma tope, não sendo algum pano, não sendo nada, só o nome do Senhor Jesus é quem tem poder. Mediante essa palavra, nós vamos verificar algumas coisas que os discípulos fizeram. Em Atos capítulo 3, do versículo 1 a 19, Pedro e João curam um paralítico que estava sentado na porta do templo Formosa. E nós encontramos aqui, esse Pedro e João, eles entraram em Jerusalém. Entrando lá, entraram até no Monte Moriá, porque o templo de Formosa ficava no Monte Moriá. O Monte Moriá é ali o nosso pai Abraão estava para sacrificar Isaac. E nós encontramos aqui, enquanto estes irmãos estavam entrando no templo, havia um paralítico que sentava sempre na porta a pedir esmolas. Quando eles viram aqueles irmãos, João e Pedro, repararam, fixaram-se a olhar a ele e pediram para que ele reparasse. E eles depois pediram, ele estava a pedir esmola, e eles disseram: nós nem ouro nem prata nós não temos, mas o que nós temos te daremos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e se põe de pé. E através do nome do Senhor Jesus, aquele paralítico mudou da sua vida, ficou de pé, começou a entrar, entrou com eles no templo glorificando a Deus, através do nome do Senhor Jesus. E nós encontramos aqui, tantas pessoas ficaram maravilhadas. Em Atos capítulo 14, de 8 a 10, o apóstolo Paulo cura um paralítico em Listra. Ele estava entrando naquela cidade, viu esse homem leso nos pés, que desde o ventre da sua mãe ele nunca tinha andado, e fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé suficiente para ser curado. E ele chegou, pegou no braço e ele diz: levanta-te. O paralítico levantou. As pessoas que estiveram no versículo 15, as pessoas ficaram fixadas, começaram a reparar muito. E aquele começou a perguntar: por que vocês estão nos a reparar muito? Parecendo que talvez alguma coisa nós fizemos, alguma novidade nós fizemos. Nós não fizemos por nós. Nós estamos a falar daquele Jesus que vocês maltrataram, vocês pregaram, vocês mataram. O nome dele é esse nome que está acima do nome de todos os nomes. Se vocês agora crerem e grandes sinais verão, só é preciso primeiro se arrepender, se converter, se arrepender dos vossos maus caminhos, para que venha o tempo de refrigério da vossa vida, o tempo de paz, o tempo de sossego. E este privilégio é extensivo a todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Grandes maravilhas, grandes sinais, grandes prodígios, só o nome do Senhor Jesus é quem tem poder. Em Atos capítulo 20, de versículo 7 a 12, apóstolo Paulo ressuscita
um jovem eutico de Troade. Ele estava pregando quase toda a noite. À meia-noite, um jovem estava sentado na janela. Ele apanhou um alto sono e ele estava no terceiro andar. Naquele sono profundo, ele caiu para baixo. Ele caindo, apóstolo Paulo desceu, pegou nos seus braços e ele orou para aquele miúdo. O miúdo acordou e ele voltou de novo para ele continuar a ensinar o povo até amanhecer. Irmãos, este nome que eu falo, este nome tem poder. Aqueles apóstolos, por isso disseram, eles não tinham poder para curar, não tinham poder de ressuscitar o morto, não tinham poder para operar qualquer maravilha. Era por causa do nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 28, de 7 a 9, e nós encontramos aqui apóstolo Paulo cura o pai de Públio na ilha de Malta, que tinha febres e tinha desenteria. E ele orou, ficou curado. Trouxeram muitos enfermos, todos ficaram curados. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Nós encontramos aqui em Atos, apóstolo Pedro cura um paralítico que ficou 8 anos desde o ventre da sua mãe, em Lida. E Pedro disse: Jesus Cristo te dê saúde, levante e faz a tua cama. E logo se levantou. Viram todos que estavam naquela área e se converteram. Em Atos capítulo 9, 36 a 43, apóstolo Pedro ressuscita a uma mulher chamada Dorcas Tabita. Ela era uma mulher de boas obras, era uma discípula, ela que dava esmolas. Ouviu a falar de apóstolo Pedro, que estava naquela área. E depois, aqueles senhores foram chamar aquele homem. Quando chegaram naquele lugar, começaram a mostrar as vestes, começaram a mostrar aqueles pendentes que a Dorca fazia, começaram ali a mostrar que já tinha perdido a esperança. E Pedro mandou sair todas e pôs-se de joelho. E voltando para o corpo, e disse: Tabita, levanta-te. E ele abriu os olhos e, vendo Pedro, se assentou. Glória a Deus, meu irmão. Nós estamos a anunciar o Salvador. Eu quero te anunciar o Salvador, que Ele tem poder para todas as coisas deste mundo. E Ele diz, quando levantou os santos e as viúvas e aqueles todas que estavam desesperadas, Ele saiu e mostrou a Tabita.